Meu nome é Vitória, eu estou no terceiro semestre de História e hoje eu e Mariana a gente vai falar sobre Luiz Carlos Prestes, esse homem que é um ser obstinado e inspiração para todos. Lutou pelo Brasil, lutou pelos seus ideais, abriu mão de sua liberdade, tudo pelo Brasil. Nosso Cavaleiro da Esperança nasce em Porto Alegre, mas aos 6 anos ele vai para o Rio de Janeiro. Dona Leocádia é a que o educa e o que ensina a escrever. E 1920 foi quando começou as greves gerais. E em 1922, logo, criou-se então o Partido Comunista do Brasil, que seus fundadores foram líderes anarquistas, intelectuais e operários. Então, em 5 de julho de 1922, com Arthur Bernardes no poder, os tenentistas eles se rebelam com o Forte de Copacabana, né? Só que eles são rapidamente cercados e friamente, né? O governo manda bombardear esse forte. De 301 militares, 272 se renderam. E os que ficaram saíram em uma marcha suicida pela Avenida Atlântica. Durante esse percurso, alguns acabaram não continuando, porque sobrou 17 militares e um civil. Um militar revoltoso não participou. Luiz Carlos Prestes estava em sua cama doente, com tifo. E apesar dessa derrota, desse fracasso nessa marcha, floresce assim a semente do movimento tenentista. E 2 anos depois, em 5 de julho de 1924, revoltosos tenentistas tomam a cidade de São Paulo e são novamente detidos pelas tropas do governo, onde torna São Paulo numa trincheira de guerra e bombardeio. E sendo perseguidos, então, pelas tropas do governo, eles vão para o oeste do Paraná, onde difunde, então, várias colunas, que podemos citar entre elas a coluna Invicta, Coluna da Morte e Coluna Fênix. Então, nesse mesmo período, o Prestes foi para o quartel de Santo Ângelo, toma o quartel de Santo Ângelo e reúne cerca de 1.000 homens para sua coluna, a Coluna da Esperança. Com inúmeras derrotas de Miguel Costa, ele acaba reunindo suas tropas em Foz do Iguaçu. E com isso, Prestes ele rompe com a sua coluna e se junta aos paulistas. E fica assim, então, Miguel Costa como comandante-chefe, Luiz Carlos Prestes como chefe do Estado-Maior, Juarez Távora como subchefe e outros 4, que eram Djalma Dutra, Cordeiro de Farias, João Alberto e Siqueira Campos. Nessa coluna havia também as mulheres, cerca de 20 mulheres. Só que como Prestes era muito militar, ele não queria saber de mulheres na coluna. Com isso, ele deu ordens para que essas mulheres elas não passassem para Santa Catarina, que elas voltassem para os seus lares. Mas, sendo um dos últimos a chegar, ele deu de cara com todas elas. E no final, né, continuando elas, ele percebeu que ele estava errado, que na verdade as mulheres foram muito úteis e não foram peso algum. Elas ajudavam na cozinha, ajudavam com os feridos, algumas até em batalha, dando informação sobre o inimigo, e pegavam até em armas algumas. E havia também 2 lados da moeda. Uns diziam, esse povo esquisito aqui, vindo aqui comer nossa comida, prende os donos do estabelecimento, do local, da casa, que faz a festa, que é bando de arruaceiro. Viam ele como eles como uma tropa de ocupação, sabe? E outros diziam realmente que eles eram respeitados, ajudavam realmente, um ajudava os outros, né? Um ajudava o outro. E nessa coluna também havia um código de conduta. Se você matasse, estuprasse ou roubasse, você era fuzilado.
você era fuzilado ou você era expulso dessa coluna. Então, em 1927, essa marcha acaba chegando ao fim, percorrendo mais de 25 mil quilômetros. Nesses 25 mil quilômetros, eles travaram batalhas com mercenários, com tropas do governo. Alguns morreram de fome, alguns morreram de doença infecciosa. E desses 12 mil soldados, né, dessas 12 mil pessoas, sobraram apenas 600. E desses 600, junto com Prestes, eles foram se exilar na Bolívia. E nesse exílio, o Prestes ele recebe a visita de Astrogildo Pereira. Astrogildo Pereira era secretário-geral do Partido Comunista. Ele trouxe para Prestes presentes. Ele trouxe Manifesto Comunista e artigos de Lenin. Nasce aí, então, o seu interesse por essas ideologias. Encontrou realmente nessas ideologias as ideias que batiam com a dele. Então, na crise, um pouquinho à frente, na crise de 29, Getúlio Vargas ele oferece o cargo de chefe geral do movimento da Revolução de 30 para Prestes. Só que eles acabam não entrando em um acordo. E Prestes, ele publica um manifesto. E esse manifesto é muito mal visto pelos tenentes e por Vargas, o que faz com que eles se afastassem de Prestes. Disseram que suas ideias eram perigosamente radicais. E Otávio Brandão, que comandava o PCB, dizia que Prestes era um pequeno burguês demais para defender ideias tão proletárias. Então, após a vitória da Revolução de 1930, Prestes ele se viu sozinho. E em 1931 ele foi para Moscou. E nessa época, Stalin ele impôs sua política de extermínio, né? E Prestes ele tenta se filiar ao Partido Bolchevique, mas não é aceito. Então, em 1935, Olga Benário entra na história de Prestes, a primeira mulher com que ele esteve. E Olga, ela era uma judia alemã comunista. Ela estava exilada na União Soviética e fazendo treinamento militar. Com isso, foi designada para acompanhar Getúlio, para acompanhar Prestes de volta ao Brasil. E eles tiveram que ter um disfarce. E esse disfarce eles eram um casal em lua de mel, um casal de portugueses ricos. E com esse clima, deles dormindo no mesmo quarto, de enxovais, acabaram contribuindo para que eles se apaixonassem. E quando eles desembarcaram no Brasil, eles eram realmente um casal. Prestes, ele contava com ajudantes infiltrados para a insurreição comunista. O primeiro era Arthur Evert, codinome era Harry Berger. Ele era alemão e era o líder da organização ao lado de Prestes. O segundo era Johnny de Graaf, codinome era Franz Gruber, e ele era alemão, especialista em bombas e explosivos. E o terceiro, Rodolphe Giodi, ele era argentino, era líder latino-americano da Internacional Comunista. O quarto, Amleto Locatelli, cujo nome era Bruno, ele era designado para dar início ao movimento do revolucionário em São Paulo. O quinto, que era Pavel Tuchevsky, acho que é isso que fala. O codinome dele era Julius Paul Vale, espião soviético, e era a peça-chave de Moscou aqui no Brasil. Então, depois da Revolução de 30, os tenentes eles acabaram se desiludindo muito com o Getúlio, o que fez com que eles lutassem junto com os comunistas para a redemocratização do país, o que deu origem ao quê? A ANL, que era a Aliança Nacional Libertadora. E com isso, o primeiro
estouro da intentona comunista foi na cidade de Natal, e em 1935. E foi inesperado, sabe? Eles não tinham planejado isso. Foi inesperado para Prestes e para a direção do movimento no Rio de Janeiro, sabe? Aí depois, esse movimento, umas 2 horas depois, 3 horas depois, estourou em Recife. E em Recife, eles tomaram toda a cidade. Mas acabaram sendo detidos pelo governo, e esse fracasso acabou levando ao isolamento e o movimento anticomunista mais fortalecido. E também havia questões se, na verdade, esse movimento ele foi comandado, se ele foi ordenado por Prestes ou por Moscou. Mas, na verdade, foi pelos dois. Prestes ele mandou uma carta para Moscou perguntando se ele podia ir à luta. Moscou respondeu que sim, dizendo mais que ia mandar mais dinheiro para poder ajudar. Só que antes dessa resposta afirmativa, né, essa ordem de poder ir chegar, acabou estourando, né? O que acabou indo muito rápido, mais rápido do que Prestes imaginava. Então, depois de um tempo, né, teve um aprisionamento de cerca de 10 mil pessoas. Essas 10 mil pessoas estava Harry Berger, que na verdade era Arthur Everett. E nisso teve a tortura cruel e a morte de Victor Allen Barron, que era um jovem norte-americano, sabe? Ele era especialista em radiotransmissão. Ele foi brutalmente assassinado e nessa morte ele acaba deixando escapar o nome do bairro carioca que Prestes e Olga se escondia. E então os policiais eles acabaram indo, né, atrás de Prestes, iam de casa em casa, e ao encontraram Prestes de pijama. E nessa corrida, né, Prestes tentando fugir, foi pra cozinha, depois voltou pra sala e depois viu que estava cercado realmente, com a arma apontada na sua cabeça. Olga, já grávida, né, pula na frente de Prestes e o protege, dizendo: não atire, ele está desarmado. Então, Olga e Júlio Prestes não sei porque eu falo Júlio Prestes, e Luiz Carlos Prestes foram encaminhados para o Planalto Central, né? E parece até cena de filme triste. Ele estava do lado de dentro do elevador, ela do lado de fora. As portas se fecham e são a última vez que eles se veem na vida. E é a última vez que eles se veem na vida. E ela é mandada para campo de concentração alemão, sabe? E nessa prisão que ele estava, ele cantava músicas revolucionárias. E eu gostei da versão da Cidade Maravilhosa, que era, acho que era Praia maravilhosa, cheia de balas mil, vermelha e radiante, sentinela do Brasil. Depois da palhinha, né? Olga Benário, ela foi morta, né? Acho que em 1950. E Anita Leocádia Prestes, né? E ela foi resgatada por Dona Leocádia, que a educou sobre a bravura da mãe, a bravura e a coragem da mãe, e a honra e glória do pai. E Dona Leocádia ainda lutava pela liberdade de seu filho. Miranda, né? Voltando à intentona comunista. Miranda, ele carregou nas costas o peso da culpa, né? E foi preso por causa dessa intentona. Em 42, se não me engano, no campo de concentração. Antes disso, né, ela deu à luz a Anita. Prestes e Everett, eles nunca tiraram suas responsabilidades, né? Diziam que eram eles os errados.
Prestes ele nunca tirou sua responsabilidade nos erros de 1935. E teve uma garota, Elsa, a garota, mulher de Miranda. Tinha entre 16 e 17 anos. Ela era muito ingênua e sofreu da intolerância do partido, né? Porque ela circulou o local onde seu marido estava preso por alguns dias. Isso fez com que pensassem que ela era uma informante da polícia, já que pensavam que também Miranda era um informante da polícia. E com isso, mataram ela, esganada, quebraram seus ossos para colocar dentro de um saco e enterraram no quintal de um dos dirigentes do partido. Prestes, né, escreveu alguns bilhetes cobrando esse assassinato para que matassem ela. E com isso, esse ato fez com que ele fosse preso por 30 anos, condenado preso por 30 anos. Mas, em 1945, com o fim do Estado Novo e com a anistia dos presos políticos, a prisão de Vargas de 30 anos se resumiu a 9. E na campanha de 1946, para surpresa de todos, ele acabou se juntando a Getúlio Vargas. Ele dizia assim: os interesses do povo estão acima das minhas tragédias pessoais. Que homem, né? Estando pela primeira vez na legalidade, né, o PCB se prepara para entrar nas urnas, para estrear nas urnas, e o Prestes ensaia sua nova fase. Ele agora tem contato com o povo, que antes o conhecia somente pela lenda em torno de seu nome e pelos seus manifestos polêmicos. Bem, o que eu tinha que falar eu falei. Me desculpa das enrolações aí, de acabar errando algumas coisas, mas acontece. Então, fica agora com a Mariane e tenha um bom vídeo. Beijo. Boa noite a todos, meu nome é Mariane. Eu estou cursando o primeiro semestre de História da FAECA Dom Bosco. Junto com a minha companheira Victoria, nós estamos fazendo um trabalho sobre Luiz Carlos Prestes com o professor Fabrício em História do Brasil. E dando continuidade ao que a Vivi estava falando, Luiz Carlos Prestes ele se aliou a Vargas e pela primeira vez ele vai concorrer às eleições junto com o seu partido, o PCB. E ele foi eleito como senador mais votado pelo país, junto com seu partido também, que reuniu 15 nomes aí, entre eles Jorge Amado, que é um escritor baiano bastante conhecido por nós, eu creio. Só que não durou por muito tempo, assim, em 1947 o registro do partido foi cassado e eles se tornaram ilegais de novo, clandestinos aí. E contextualizando com a Guerra Fria, junto com o Dutra, que entrou no mandato depois de Vargas, em 1946, 47, os comunistas foram perseguidos, assim. 55 líderes aí, participantes do partido, foram eliminados, assim. Em 1950, o PCB lança o Manifesto de Agosto, que foi um panfleto radical, super radical, assim, que apoiava a luta armada. Isso fez com que a popularidade do partido, que já não era muito alta, caísse e aquela vista, vamos falar assim, aquela vista não muito boa sobre o partido. Já no segundo mandato de Vargas, ele, como nós já estudamos, ele investiu na industrialização do Brasil, só que Carlos Lacerda, esse personagem apelidado como Corvo, ele atacava Vargas sempre, criticando o governo dele, espalhando fake news no seu jornal. E um dia antes do suicídio de Vargas, por ser tão pressionado e atacado, não só pelo Carlos Lacerda, mas pelos comunistas em si também, Vargas foi atacado pelo jornal, pressionado. Isso eu creio muito que ele não queria renunciar ao poder e
ele se suicidou pelas pressões, por tudo. E a população ficou revoltada com Carlos Lacerda em si, né, com o jornal que estava pressionando ele. E começou a atacar os veículos do jornal, enfim. Aí, depois de muito tempo que eles foram perceber que cometeram um erro, mas esse erro já tinha custado a vida de Vargas. E Luiz Carlos Prestes, por mais, pelo menos eu não sabia antes de começar a estudar, mas ele teve outra mulher, sua segunda mulher, chamava Maria Ribeiro Prestes. E é muito doida a história deles, porque ela cuidava de um lugar que Prestes ia lá para se esconder, porque estava na ilegalidade ainda. E ela era muito rígida com ele, assim. Ele fazia uma coisa, ela ia lá e consertava. Isso agradou Prestes e ele pediu ela em casamento. Um fato que eu não sabia, porque eu achava que ele só tinha uma filha, a Anitta, certo, com a Olga. Mas não, ele teve outros 9 filhos. O PCB estava sofrendo uma crise interna e Luiz Carlos Prestes recebeu novas ordens para deixar de considerar Stalin como líder, porque ele havia matado 20 milhões de pessoas. E só por isso, né, gente? 20 milhões de pessoas. E Luiz Carlos Prestes teve que ajustar seu posicionamento. Tanto é que ele seguia Stalin, assim. Acho que ele levava como fonte de inspiração. Ele teve que ajustar seu posicionamento por causa das novas ordens. Em 1955, o governo JK, né, Juscelino Kubitschek, ele teve uma relação bem neutra, assim, com os comunistas. Ele governava como se os comunistas não existissem, cada um em seu canto. Incrivelmente deu certo isso. Em 1958, Luiz Carlos Prestes se torna livre após sua prisão preventiva ter sido desconsiderada, assim, suspensa. E após JK, que nós já falamos aqui, veio Jânio Quadro, que ele foi uma decepção, assim, porque ele renunciou ao poder e teve uma crise institucional, assim. Os quartéis se revoltaram e a solução dada foi que meio parlamentarismo, meio presidencialismo ocupariam só uma cadeira, ou seja, 2 pessoas ocupando uma cadeira. Só que não deu muito certo e ocorreu um plebiscito, e nesse plebiscito foi resolvido que o Jango, né, se tornasse presidente. E assim foi feito. Com o Jango no poder, ele tem um olho mais social, assim, mais voltado para a população. E ele realiza pedidos da população, coisas sociais, enfim. E quem não gostou disso foi a burguesia, né? Como sempre. E ela se planeja, assim, para dar um golpe militar de 1964. Em 1964 foi aplicado o golpe militar, a ditadura, e foi um caos, assim, pro Brasil. Pessoas defendiam seus slogans direitos, esquerdos. Uns queriam lutar armados, outros queriam luta de ideias, um confronto de oposições. Jovens iam pra luta. Só que o que é reconfortante aqui pra gente? Reconfortante, assim, ó, todos, independente do partido, tinham o direito de uma lápide com seu nome escrito. Em 1961, voltando um pouco pra Prestes, agora o foco e deixando um pouco de lado do Brasil, Prestes foi para Moscou em 1971, junto com a sua família, até a sua anistia, até ele acabar a ilegalidade, enfim. E lá eles viveram uma vida um pouco, não sei, anormal, porque Prestes era um pai ausente. Ele tinha uma rotina diária que ele acordava às 5, estudava o dia todo, fazia as refeições, ia dormir às 1, acordava às 5. Ele só tinha 4 horas de sono, porque ele lia livros, jornais. Ele era ausente na vida dos seus filhos, da sua família. E voltando pro Brasil, assim, após 35 anos no partido PCB, Luiz Carlos Prestes
declara que estava totalmente desligado das ações do partido, enfim, ele não fazia mais parte do partido, só que isso só se oficializou em 1980, né, porque deveria ter um reconhecimento e tudo do partido. Em 1980, o oficial Luiz Carlos Prestes deixou o partido legalmente e ele morre aos 92 anos em 1990. Só que de 1980, que foi quando ele se tornou oficial, assim, que não fazia mais parte do partido, até 1990, que foi o ano de sua morte, Luiz Carlos Prestes era ativo ainda, sabe? Ele fazia campanhas cívicas, falava com o povo. E ao acabar esse vídeo, vocês verão um trecho dele numa palestra cívica, enfim, num comício, não sei, sobre 1º de maio, dia do trabalho, né? Enfim, eu espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho. Eu e a Vi fizemos com toda a nossa dedicação e com todo o nosso coração, assim. Espero que vocês tenham tirado bons frutos desse vídeo. E agora continue aí com o Luiz Carlos Prestes, sua fala sempre para um lado mais social. Beijo. Povo de São Paulo, operários, camponeses, trabalhadores em geral, aqui estou, em contato convosco para comemorarmos, festejarmos esse 1º de maio, Dia Internacional dos Trabalhadores. Companheiros e amigos, hoje, nos países socialistas, é um dia de festa, é um dia de alegria, a comemoração do trabalho feito no sentido de avançar pelo progresso social.